Oi, gente, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso gênero textual História em Quadrinhos. E nós vamos para o módulo Interagindo entre Gêneros, onde vocês irão ler novamente a história em quadrinho e enumerar os quadrinhos na ordem em que eles devem ser lidos. Você acha que o quadrinho deve ser lido daqui, assim, ou você acha que ele deve ser lido assim, 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 3, 5? Como é? Certo? Então vocês irão ler novamente e aí vocês vão enumerar de acordo com o quadrinho, com o desenvolvimento da história em quadrinhos. Então o tema da história em quadrinhos é controle remoto, clique, 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 não funcionou. E aí vocês observam o restante do decorrer da imagem, tá certo? E aí, na página seguinte, o nome do autor dessa história quadrinho é Jim Davis. Em qual dos quadrinhos está escrito o nome do autor? Então, você vai aqui nessa história e você vai procurar onde está escrito o nome do autor, certo? Você vai ver que logo na história em quadrinho tem umas letras pequenininhas, certo? E você vai procurar onde está o nome do autor, ok? E a tia já encontrou, olha só onde está, Jim Davis, certo? Então você vai procurando na história em quadrinhos esse nome pequenininho, tá bom? Na terceira, observe as imagens e leia o que está escrito nos balões. Em que lugar da casa você acha que se passa essa história? Você acha que se passa essa história no banheiro, na cozinha, no quarto ou na sala? E aí você vai marcar a opção onde você acha que acontece essa história. No segundo, no quinto e no sexto quadrinho, as expressões nos rostos do dono do gato são diferentes. Observe a expressão no rosto dele nos 3 quadrinhos e faça a correspondência. Por exemplo, no segundo quadrinho, qual é a expressão do dono do rosto do gato? No terceiro quadrinho, qual é a expressão dele? No quarto quadrinho. E aí você vai marcar de acordo com a expressão. Qual dos quadrinhos ele está chateado? No segundo, né? No caso, no quinto quadrinho, no sexto quadrinho. Ele está curioso, que ele está implicando com o gato? E aí você vai fazer a correspondência, ou seja, você vai ligar, ok? Na quinta questão, observe o último quadrinho. Para que Garfield está usando o seu dono? Então, ele está usando para ligar a televisão, ele está usando para pegar água, ele está usando o seu dono para fazer um carinho nele. Digam aí. O que você acha dessa atitude de Garfield? Discuta com os colegas a esse respeito e anote a conclusão a que vocês chegaram. Sétima questão, no caso aqui você vai discutir com o seu familiar, né? Observe novamente cada quadrinho e enumere-os de acordo com a sequência dos acontecimentos da história. Então, Garfield usa o seu dono para mudar os canais. Está em qual quadrinho? No quadrinho número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Garfield tenta mudar de canal e não consegue. Tá no quadrinho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Garfield está sentado na poltrona vendo TV mudando de canal. Está no quadrinho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante. Tá bom? Primeiro, leia a frase abaixo. Eu tinha que perguntar. Agora, localize essa frase no texto da página 97. Quem falou essa frase? Por que ela disse isso? Aí você vai dizer, foi o Garfield? Foi o dono? Por que foi? Você vai lá no texto e você vai ver quem foi que falou essa frase, tá bom? No balãozinho tá dizendo. Observe o último quadrinho, aliás, vamos lá aqui. Observe no texto controle remoto as imagens relacionadas à frase da questão 1 e descreva o que está acontecendo. Então, você vai descrever
que está acontecendo? Garfield estava assistindo televisão e o controle pifou. O que foi que aconteceu? Certo? Na terceira questão, leia novamente a frase da questão 1 e faça o que se pede. Quantas palavras tem a frase? Então, você vai me dizer aqui quantas palavras tem essa frase aqui, ok? E vai escrever aqui. Escreva a primeira palavra dessa frase, quantas letras tem a primeira palavra dessa frase, quantas sílabas tem a primeira palavra dessa frase. Volte à questão 1 e circule a última palavra da frase. Você vai lá na questão 1 e vai circular a última palavra da frase. Quinta, a última palavra da frase lida na questão 1 representa uma ação. Retorne ao quarto quadrinho da história em quadrinho controle remoto e procure nele outra palavra que também representa uma ação e escreva abaixo. Depois lê essa palavra. Então, você vai lá, tá pedindo para você retornar ao quarto quadrinho. Qual é o quarto quadrinho, tia? 1, 2, 3, 4. Certo? E aí você vai nessa história em quadrinhos, vai restaurar e a última palavra da frase. E você vai responder a essa questão, certo? Separe as sílabas da última palavra da frase da questão 1, depois responda. No caso aqui, não é no quarto quadrinho, é da frase, né? Que é perguntar a palavra. Aí você vai separar. Perguntar. Quantas sílabas tem essa palavra? Aí você vai dizer quantas sílabas tem aqui. Qual a primeira letra dessa palavra? Ela é vogal ou consoante? E escreva duas palavras que começam com a letra inicial da última palavra da frase lida na questão 1. Certo? Na próxima questão, refletindo sobre as palavras, vocês vão ler as palavras canal, homem, gato. O personagem Garfield é um animal. Que animal é esse? Leia as fichas com os nomes de animais que também começam com a letra G. Gavião, gafanhoto. Separe as sílabas e as letras da palavra. Então, gato, depois letra por letra aqui no quadradinho. Da mesma forma, vocês irão fazer com a palavra gavião e gafanhoto. Circule abaixo as palavras que começam com a mesma letra inicial da palavra da imagem da questão 5. Hoje, ontem, hipopótamo, helicóptero, olhos e óculos. Então, você vai circular a palavra que começa com a mesma letra inicial da palavra da imagem da questão 5. Qual é? Homem. Começa com que letra? Homem. Homem começa só com O, homem começa com H ou homem começa com R? A gente sabe que homem, o H não tem som, o H é mudo, então homem começa com H. Qual dessas palavras aqui começam também com H? Tem o mesmo som, H, O. Aí você vai, aliás, com a mesma letra, né? Tá pedindo a mesma letra, não está pedindo a mesma sílaba. Então, qual dessas palavras começa com a letra H? Aí você vai circular. Leia a palavra da ficha abaixo, localize essa palavra no texto da página 97 e escreva uma frase com essa palavra. Então, você vai escrever uma frase com essa palavra aqui, ó, canal. E aí, nós vamos para a tarefa de casa. E na tarefa de casa, você vai ler a frase. Será possível que agora você vai ter que se dar ao trabalho de ficar andando pelo quarto para mudar de canal? A frase é grande ou pequena? Quantas palavras ela tem? Essa frase é uma afirmação, é uma pergunta ou uma exclamação? Localize as seguintes palavras na frase da questão 1 e sublinhe. Então, você vai sublinhar a palavra trabalho, quarto e ter. Sobre as palavras da questão anterior, responda as perguntas. Qual é a monossílaba? Qual delas tem apenas um pedacinho, uma sílaba? Qual é dissílaba? Tem 2 pedacinhos. E qual é trissílaba? Tem 3 pedacinhos. Trabalho, 3. Quarto, 2. Ter, 1 pedacinho. Já deu uma grande dica, né? Que vocês vão ler as palavras das fichas e separar as sílabas. Canal.
homem, gato. As palavras da questão anterior têm quantas sílabas? Tem quantos pedacinhos? E aí todas elas têm a mesma quantidade de pedacinhos. Pesquise e escreva palavras com a mesma sílaba inicial de tomada. Então você vai escrever uma palavra que começa com to. Pode ser tomate. A mesma sílaba inicial de televisão. Então uma palavra com te. A mesma sílaba inicial de homem, uma palavra com o. A mesma sílaba inicial de canal, palavra com k. A mesma sílaba inicial de gato, a mesma sílaba inicial de bateria, ba, e a mesma sílaba inicial de controle, com. Certo? Qualquer dúvida, gente, a tia tá aqui para tirar, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês.